Olá, tudo bem? Hoje vamos ensinar sobre o tema cultura. Para começarmos, é preciso que vocês observem alguns elementos que vou apresentar e pense sobre eles e seu lugar de origem. Será que você já viu esses objetos antes? Qual deles você consegue identificar? Eles fazem parte de uma construção cultural. Então, podemos dizer que cultura pode ser descrita como um conjunto de crenças, tradições, costumes de um povo. A cultura envolve conhecimento, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, noção de tempo e também a língua. Podemos classificar a cultura em dois tipos: cultura material, aquela formada por elementos concretos. Exemplo: construção de igrejas, museus, objetos artísticos, elementos que são palpáveis. E cultura imaterial, formada por elementos abstratos, como os saberes e o modo de fazer. Um exemplo: as crenças, os valores, o folclore, a dança, a música, artes plásticas, as festas, a religiosidade. Cultura imaterial é o conhecimento que passa de geração em geração, como os hábitos e os rituais. Vamos explorar a cultura de alguns países? Começaremos pelo Japão. O Japão, por ser um país asiático, apresenta costumes e tradições milenares, evidenciado nos trajes, nas comidas, na arquitetura, na língua, no modo de viver do povo japonês. Na gastronomia, por exemplo, eles possuem o hábito de comer peixe cru, o sushi, com 2 palitos, o hashi. No traje, eles usam o kimono. Na arquitetura, possuem casas simples de madeira e papel e palácios suntuosos. Na língua, eles falam japonês. A língua japonesa é formada por símbolos, os ideogramas, como esta aqui que vocês podem observar no alfabeto japonês. Possui também a prática de dobrar papel, chamado de origami, como vocês podem ver aqui neste pássaro, o tsuru, que é um pássaro que representa esperança para o povo japonês. Outros elementos da cultura japonesa, nós temos aqui a lanterna e o leque. Vamos passar para outra cultura? Vamos! Olá! Vamos estudar agora a Índia. A Índia, por ser um país populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes, possui uma grande diversidade cultural. É um
país asiático de cultura milenar, possui uma variedade de etnias, crenças e tradições. Como, por exemplo, na religião, praticam o hinduísmo e budismo. Quais os outros costumes do povo indiano? Você sabe? Na gastronomia, acreditam-se que a comida é um presente de Deus para a humanidade. A comida é famosa no mundo todo, pelo tempero forte, sabores marcantes e muita pimenta. Usam o curry, cominho, o coentro, o cravo, a canela, a pimenta do reino. Todos esses temperos são conhecidos como especiarias, muito explorada no período das grandes navegações. Outro alimento do povo indiano é o pão, como este que eu estou mostrando. O pão de Naan. Ele se assemelha a uma grande bolacha. O indiano tem a tradição de oferecer chai. O chai é chá com leite para as pessoas que os visitam. Aceitar significa respeito à cultura. Possuem hábitos de comer com a mão direita. O indiano não come carne de boi, por acreditar que a vaca é um animal sagrado. Na sobremesa, usam condimentos como o açafrão, noz moscadas, gengibre e pétalas de rosa com chá. Na arquitetura, podemos destacar a construção do Taj Mahal, túmulo construído para uma princesa. Na arte, a prática do cinema. No artesanato, a tapeçaria, as joias, os trajes, como o sari. Outras tradições podemos observar nas festas de casamento. Eles demoram semanas para acabar a cerimônia. O uso do sari como sinal de matrimônio é muito usado pelas mulheres, como a rena para o adorno das mãos e pés. No transporte, o carro, riquixas, são táxis e também os animais. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a cultura indiana. Namastê! Olá! Que país vamos estudar agora? Que trajes são esses que estou usando? Vamos estudar sobre Portugal. Portugal é um país de povo alegre e hospitaleiro. Possui uma rica e variada cultura. País litorâneo que sofreu forte influência de outros povos. Da sua cultura, destaca-se a música, a dança, a gastronomia, a literatura, a arquitetura, a língua e a religião. Como exemplo das suas tradições, na música, podemos destacar o fado, que é uma canção triste e sofrida. Na dança, a chula e o vira-vira. Na gastronomia, eles apreciam o bacalhau, o vinho, o azeite, a sopa, o pastel de nata, que eles chamam de pastel de Belém. Na literatura, destaca-se Luís de Camões e José Saramago. Na arquitetura,
observam-se construções de castelos, de casarios, de igrejas. Na religião, predomina o catolicismo, com 81% da população. Na arte, os azulejos portugueses, os trajes típicos. Na língua, eles falam o idioma português. Gostaram? Então vamos continuar o nosso estudo. Dando continuidade ao nosso estudo sobre Portugal, vou apresentar alguns elementos da sua cultura. Como vocês podem ver, na gastronomia, temos o bacalhau, o azeite e o pastel de nata. Na literatura, temos a lenda do Galo de Barcelos, muito conhecida pelo povo português. Na língua, o alfabeto em português. Até o próximo país. Vamos estudar agora uma cultura que vocês já conhecem e se identificam: a cultura brasileira. O Brasil, país de dimensões continentais, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, possui uma grande diversidade cultural. Dentre as diversidades culturais, destacam-se a língua, português e libras, a gastronomia, a arte, a literatura, o folclore, a arquitetura e o modo de viver do povo brasileiro. As manifestações culturais no Brasil espalham-se pelas 5 regiões, como podemos perceber. No norte, a presença do folclore é marcante, como, por exemplo, a festa do Boi-Bumbá. Na literatura, a lenda do Curupira. Na religião, o Círio de Nazaré. Nos costumes indígenas, o índio tem o hábito de usar pouca roupa ou ficar nus, usar adornos com penas e fazer pintura corporal. Na alimentação, comer tapioca, macaxeira, peixe assado na folha de banana e pato fazem parte desse universo cultural. No Nordeste, podemos destacar o estado de Pernambuco, com sua rica e variada cultura. Como exemplo, na música e dança, o frevo, o Luiz Gonzaga. Na literatura, o cordel. Na arte, o artesanato de mestre Vitalino. Na arquitetura, Castelo de Brenan, os casarios da Rua da Aurora, as pontes, construções de prédios coloniais, as igrejas. Tudo isso mostra como é rica essa cultura. No Centro-Oeste, a fauna e a flora nos faz perceber como é lindo esse país. No Sudeste, o samba, o batuque, o bamboleio deixa todos encantados no período carnavalesco. Na gastronomia, o arroz, feijão, bife e batata frita do paulistano e o queijo mineiro deixa qualquer um com água na boca. No Sul, com a forte influência de grupos europeus, italianos, alemães, portugueses, podemos observar as tradições e costumes na dança, chula, na bebida, chimarrão, na gastronomia, churrasco, na arquitetura, chalés. Toda essa diversidade cultural é o que nos faz um povo único, alegre e acolhedor. Então, nós demos um panorama sobre a cultura do Brasil. Vamos para a próxima atividade.